Olha, que Deus abençoe, ilumine a sua vida de forma gloriosa, que através dessa mensagem, o poder de Deus venha te alcançar e te abençoar, fazendo assim a sua mente se abrir para a vontade de Deus. Eu quero deixar com você apenas 2 versículos e 2 referências que o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo relatou. O primeiro está em João capítulo 14, versículo 6. Ele disse assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A primeira coisa que o Senhor Jesus está dizendo é que Ele é o caminho. Então, não existe outro caminho, a não ser o Senhor Jesus. Aí nós vamos aqui, lá no livro de Marcos, capítulo 16, e a gente vê aqui no versículo 15, olha só o que o Senhor Jesus, Ele está dizendo após a ressurreição. Eu quero que você atente para isso. Primeiro nós falamos do caminho. Jesus disse que Ele é o caminho. E eu quero dizer para você, será que o caminho que você está vivendo é Jesus? É o caminho da obediência? É o caminho da santidade? É o caminho de uma vida separada para Deus? Para fazer a vontade de Deus? Agora, eu quero que você pense nesse próximo versículo que diz assim, ó. E disse-lhes, isso aqui foi após a ressurreição, tá? Essa é a ordem da evangelização. Jesus, após a sua ressurreição, está dando uma ordem. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que eu quero que você entenda com este versículo? O primeiro é que Jesus é o caminho. Esse é o verdadeiro evangelho que traz a salvação. Jesus é o caminho. E o próprio Jesus, que é o caminho, após a sua ressurreição, ele dá uma ordem que temos que levar o evangelho a toda a criatura. Mas a pergunta que eu quero fazer diante desse versículo, o qual você acabou de acompanhar comigo, que está lá em Marcos 16, versos 15, a pergunta é: o evangelho que você tem ouvido é o evangelho que Jesus mandou anunciar? Ou será que você, minha amiga e meu amigo, você tem ouvido evangelhos que são agradáveis aos seus ouvidos? Sabe qual é o evangelho agradável aos seus ouvidos? São aqueles que não confronta a sua vontade, sabe, aquele que agrada a sua vontade, porque o evangelho do Senhor Jesus, que Ele mandou pregar a toda criatura, é o evangelho de você negar a si mesmo, é de você renunciar às suas vontades para fazer a vontade dele. Eu pergunto mais uma vez: o evangelho que você tem ouvido
Você que frequenta uma denominação, você já analisou o evangelho que você está ouvindo? Ou será que você é aquela pessoa que só busca palavras motivacional, né? Deus é contigo, você vai vencer. Tudo isso é certo que acontecerá se você for com Deus. Agora, o evangelho que traz a salvação para a sua alma, que vai tirar você do mundo de trevas, dessa depressão, desse sofrimento que você talvez esteja vivendo, é o evangelho do Senhor Jesus. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero dizer para você que o evangelho do Senhor Jesus, ele se resume em Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você quiser saber qual evangelho Jesus estava falando, então procure ler esses 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você vê o evangelho que foi pregado pelos anos que o Senhor Jesus viveu. Desde o seu nascimento, o seu batismo nas águas e até a sua crucificação e a sua subida aos céus. Ali está o evangelho, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Então, passe a meditar mais no evangelho que foi dado a ordem para ser pregado, que é o evangelho que vai lhe trazer a salvação, que é a palavra do nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus. Tá certo? Pense nisso, porque senão você vai estar frequentando uma denominação a qual você está ouvindo palavras que vai te trazer até benefícios, conquistas, bênção, revelações, profecias e etc, etc. Mas não é o evangelho que vai salvar sua alma. Não é o evangelho que vai salvar sua alma. O que vai salvar sua alma, o que traz salvação de verdade, é o que Jesus ensinou. Ele disse: eu sou o caminho. E lembre-se de uma coisa: apertado, estreito é o caminho, apertada é a porta que conduz à vida eterna. Tá certo? Que Deus te abençoe e te ilumine de forma gloriosa.